Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande aporte que eu fiz nas ações da Petrobras. Eu investi mais de 20 mil reais nas ações da Petrobras, pessoal, isso mesmo que vocês ouviram. Não é à toa que hoje a Petro representa uma das maiores posições da carteira do canal. Perceba aí que eu tenho 8,91% da carteira nas ações da Petrobras e já vem obtendo aí uma excelente valorização. Claro que o valor que eu retirei do bolso foi significativamente menor do que esses 20 mil, então até corrigindo, né? Eu investi um pouco mais que 10 mil e transformei em mais de 20 em pouquíssimo tempo. Porém, eu acho que a Petro, mesmo após essa alta expressiva na cotação, que tem acontecido muito em decorrente por conta da alta do preço do barril do petróleo, eu acredito que a ação ainda pode estar bastante barata, ainda teria potencial de alta, fora os grandes dividendos que podem acontecer na Petrobras. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre Petrobras e essas novidades, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Como vocês já verificaram, a Petro é assim uma das ações que compõem a carteira do canal. E tem subindo aqui fortemente, né? Dado por conta aí da alta no preço do Brent e alta nas ações da companhia. Mas algo que o pessoal não entende, por que eu fiz esse aporte, por que eu acredito em Petro no longo prazo? O primeiro fator, pessoal, é que a Petro é inquebrável. Assim como o Banco do Brasil, ela é uma estatal que o governo jamais deixaria quebrar. Então, já para livrar esse pensamento seu aí de que a Petro vai quebrar, esquece. O que pode acontecer é a empresa ter crise, ter queda nas ações, ter queda de resultado, mas ela deixar de existir, eu acho 99,99% improvável disso acontecer. A mesma coisa do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, 99,99,9, tá? Quase aí 100% que eu acho improvável. Então, assim, pessoal, a questão é a seguinte: essas ações, essas empresas, né, são sistêmicas aqui no Brasil. Eu até falo aqui pro pessoal do canal, Pablo, quais são as mais sistêmicas, as que podem nunca falhar, não podem quebrar nunca? Existem 4 aqui no Brasil. Temos aí, né, Banco do Brasil, Petrobras, Vale e Itaú Unibanco. Essas 4 aqui são as grandes demais para quebrar. São aquelas empresas que, se de fato falhassem, não por conta do seu valor de mercado, mas por conta da atividade que elas acabam exercendo dentro aqui do contexto macroeconômico brasileiro. E a Petro, ela acaba sendo muito forte na parte de petróleo. Você coloca aqui, ó, a parte do diesel e petróleo representa uma parte significativa da receita da Petrobras, e o petróleo acaba sendo uma das riquezas maiores do Brasil, junto com o agronegócio, fica em segundo lugar, porque o Brasil, ele é um país riquíssimo em commodities, então, né, consequentemente, esse é um diferencial que o Brasil tem em comparação aos outros países desenvolvidos. Então, o primeiro ponto, por que eu coloco em Petro? Inquebrável, e é uma empresa que tem muita qualidade. Outro fator, pessoal, é que ela é cíclica e proporciona oportunidades de entrada. Então, no momento que tudo tá dando errado, olha só o que aconteceu em momentos de baixa. Petro, se você coloca aqui nos últimos 10 anos, ela deu 2.163% de retorno. Você sabe quanto isso dá de rentabilidade anual composta? Você ter conseguido com o Petro aqui, ó, 2.100% de retorno nesses últimos 10 anos investindo, tecnicamente você teve uma rentabilidade de 36% ao ano na média, multiplicando o capital do investidor em mais de várias vezes. Se você tinha 100 mil em Petro há 10 anos, você transformou em mais de 2 milhões de reais, sem fazer mais nenhum aporte. Então isso mostra aqui o efeito da composição no longo prazo, principalmente aí em boas ações como Petrobras. E desde o Plano Real, quando você pega as ações da Petrobras no longo prazo, perceba que ela já foi cotada aqui, ó, a R$2. Na verdade, pessoal, aqui tá desatualizado, tá? Eu falo várias vezes. Você quer acompanhar uma cotação real, vão no Hub 3. Pablo, por que você nunca mostra esse Hub 3? Porque, pessoal, ele é mobile, né?
não dá para acessar aqui no computador. Mas se eu conseguisse acessar, vocês podem acessar no celular aí de vocês, vocês vão ver que a cotação das ações da Petrobras na época era de apenas 0,73 centavos. Era muito baixo. Então, consequentemente, a valorização que a Petrobras teve desde os anos 2000, R$ 48 dividido aqui, ó, por 0,73, Petro se apreciou 6.475% de retorno. Se você coloca isso aqui em taxa anual composta, coloca aqui nos últimos 26 anos, já vamos somar com o dividendo, fiquem tranquilos, Petro se valorizou 17% ao ano na média. Porém, ela, por consequência, pagou dividendos. Então, se você soma um provento médio de 10% ao ano, você teve aqui 27% ao ano de rentabilidade nas ações da Petrobras, mostrando que sim, foi um investimento muito assertivo, mas precisou da paciência do investidor. Então, pessoal, você quer uma rentabilidade elevadíssima, você vai precisar de ações cíclicas, não tem jeito. Por quê? Porque por mais que tecnicamente ações cíclicas no Brasil sejam arriscadas do ponto de vista de volatilidade, as commodities tecnicamente é um bem indispensável que a gente tem na nossa economia. Então, se você tiver o mínimo de psicológico para suportar as ações cíclicas dando aí vários e vários anos de dor de cabeça, você pode ter uma rentabilidade mais elevada. Essa é que é a grande realidade, pessoal. Não dá pra ir contra a realidade. Pablo, eu não aguento isso, eu não gosto, tá? De ver minha carteira nessa montanha-russa. Então não invista em ações cíclicas, mas não espere que você terá uma rentabilidade de 27% ao ano. Fica ali mais em 18, 15 a 20% ao ano, que é bom também. Mas, pessoal, convenhamos, né? Se vocês têm estômago, você tem um potencial de multiplicação gigantesca. Então, assim, eu acho que tudo tem as suas vantagens e os seus prós e contras. Vai depender do psicológico de cada investidor. Petro hoje, mesmo após a alta na cotação, eu ainda acredito que a ação está barata. Por quê? Porque agora que a gente teve essa alta do petróleo, consequentemente a geração de caixa da Petrobras vai começar a aumentar. E aí, se hoje ela está cotada por um valor de firma de quase 1 trilhão, porém a gente vai ter um caixa de 260 bilhões. Então Petro poderia estar por 4 vezes o seu EV sobre EBITDA, supondo essa alta no preço do barril. Eu prefiro ser mais conservador. Eu fico trabalhando que ela vai dar 200 bi de EBITDA. Vamos supor que o preço do petróleo recue de novo para 60 dólares. Ainda assim, você estaria comprando uma empresa por 5 vezes o EV sobre EBITDA. A média de Petro é ser cotada em 8 vezes EBITDA. Então, se você desconta a dívida líquida da empresa, dividido pelo seu valor de mercado atual, Petrobras teria um potencial de alta ainda de 90% na cotação, denotando de que ela ainda poderia estar abruptamente barata, de trazer um potencial de alta. E fora os bons proventos, né? Porque a empresa paga 45% do seu fluxo de caixa na forma de dividendos para o investidor. Então, se você dividir pelo valor de mercado atual, você teria um provento de 13% ao ano com Petrobras, com o petróleo neste patamar de preço de uma forma de longo prazo. Aí você pega um provento deste tamanho e calcula com crescimento, ó, 1 menos payout multiplicado pelo um ROIC de 14. Se ela crescer 10% ao ano e você somar com uma taxa de 11 de dividendos, ficando um pouquinho aqui abaixo de 13, Petro poderia te trazer 20% ao ano no longo prazo. E perceba que ela trouxe muito mais do que isso. Perceba que eu estou sendo até conservador aqui na nossa análise. Então acho que mesmo hoje a R$ 48, a ação não está cara. Está barata quando a gente compara com petrolíferas júniores, né? Como, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem uma Chevron, você tem uma Saudi Aramco aí sendo cotada por múltiplos bem mais elevados. E você tem, consequentemente, no Brasil, uma PetroRecôncavo, uma PetroRio, negociando com múltiplos mais altos, né? E, obviamente, com um custo médio por extração de barril muito maior, porque a Petrobras ela tem uma vantagem competitiva no que diz respeito ao custo médio por extração de barril. Então você já observa por esses fatores que ela poderia sim ser uma ação elegível para uma carteira de retorno, não carteira previdenciária. Esquece, tá, pessoal? Eu não estou buscando previdência aqui com Petrobras, estou buscando retorno, apenas isso. Então assim, muitas ações que eu tenho aqui na carteira eu busco retorno. Pablo, você se sente tranquilo? Eu me sinto tranquilo, pessoal. Essa aqui é a realidade, tá? Vai depender de cada investidor. Se eu buscasse simplesmente só ações previdenciárias, eu ia focar só mesmo em banco, segurador e acabou. Mas quando eu dou a entrada em small cap, commodities, né, empresas mais arriscadas, eu busco um retorno mais elevado na minha carteira. Porém, eu tenho que estar ciente também que eu tenho que ter um psicológico mais arrojado, porque quando as quedas vêm, o ferro tende a vir forte, né? Então, assim, vai depender da estratégia
de cada investidor. Pablo, mas sua carteira é previdenciária mais cíclica ou não? É mais cíclica, pessoal, porque ó, Banco do Brasil 40%. O Banco do Brasil é agro puro. Se o agro tiver dando ruim, Banco do Brasil leva a carteira para baixo. Petro é petróleo, Vale é mineração. BB Seguridade também por vias indiretas depende do agronegócio, uma subsidiária do Banco do Brasil. Então você já observa aqui, ó, BR Partners, Small Cap, a única total previdenciária aqui da carteira é o Itaú, tá? Tirando o Itaú, o restante é tudo ação cíclica. Então assim, tem que saber do que você está preparado para aguentar e o que você não está preparado para aguentar. Você precisa avaliar isso na carteira de vocês, tá? Não é à toa que eu tenho uma rentabilidade maior, mas também, obviamente, né, eu corro um risco bem mais elevado de volatilidade, não de quebra, risco de volatilidade, de eu suportar aí grandes movimentos de oscilação na carteira do canal. E hoje, se a gente fizer Petro, além de ter esse potencial de alta, você pode supor essa rentabilidade e colocando aqui, ó, o preço justo do Graham aqui na empresa, você pode perceber de que o preço justo das ações seriam de R$100. Então, dividido aqui por este preço, né? Na faixa de mais ou menos aqui, ó, 48, o pessoal do canal falava, Pablo, para de viajar. Até pouco tempo atrás, ninguém acreditava que Petrobras podia chegar a R$48, tá? Muitos falavam, Pablo, para de viajar na maionese. Petrobras no máximo chega a 40. Olha o que aconteceu, chegou a 48, já chegou a 50, pegando a cotação nominal. E aí, o que não faz você pensar de que a ação poderia continuar subindo até seus R$100? Pode acontecer, pessoal, essa aqui é a realidade. Por quê? Porque a empresa está gerando muito caixa. Para o mercado pagar 8 vezes EBITDA na Petrobras, não seria nada de outro planeta. Então, você já teria ainda o potencial de upside na faixa de 149%. E se você coloca a relação preço sobre lucro, tá? Que eu não gosto muito de olhar para ações cíclicas, mas dá para ser analisado. Se você coloca aqui, você tem uma Petro que poderia estar valendo na bolsa seus 6 vezes lucro, muito mais barato do que comparando com outras ações do setor cíclico. Detalhe é que ela está em ciclo de baixa, então aí você vê, né, obviamente. Eu não fico fissurado em PL, porque geralmente no ciclo de alto o PL tende a diminuir, trazendo topo de ciclo. Então eu olho mais para EV/EBITDA, que mostra muito mais a realidade de como está a empresa em determinado setor cíclico que você estiver observando. Então, meu resumão aqui para a empresa, acho barata, tem potencial de alta e pode continuar pagando bons proventos, mas obviamente que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Fazendo um chute, puro chute, tá? Nada garantido, é renda variável, posso estar totalmente errado, mas eu acho que pela composição que eu tenho hoje aqui na carteira do canal, eu posso sim ter um potencial de rentabilidade 20 a 30% ao ano, olhando para os próximos 30 anos. Essa é minha aposta, tá? Por que minha aposta? Porque você vê que temos muitas ações que geraram mais de 20% ao ano desde o Plano Real. Banco do Brasil gerou quase 30% ao ano, Itaú gerou 26 a 27% ao ano. BR Partners é uma ação nova, então não dá pra gente ter um longo histórico de análise, mas já desde o seu IPO tem girado mais de 20% ao ano. Petrobras gerou 27%, BB Seguridade gerou 19 a 20% e Vale gerou 24%. Então dá pra perceber que todas superam esse limbo, esse mantra que tem no mercado financeiro de superar 20%. Dá pra superar, só que você tem que ter paciência e, claro, você tem que comprar nas baixas. E pelo amor de Deus, pessoal, mais uma vez, nada se trata de recomendação. Pablo, gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim que já sou investidor mais casca grossa, precisava de algo que me poupasse tempo. E é por isso que, pra vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é totalmente vitalícia para a sua vida toda. Segundo de conversa, que ela é totalmente automatizada, atualiza automaticamente. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma, fora também acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui para vocês na bio do canal. Basta você clicar na parte de mais, você será direcionado para adquirir aqui a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentei se vocês têm ações da Petrobras e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tenho ações da Petrobras na carteira, não sigo comprando no momento, mas como eventual queda ou correção nas ações, eu posso aproveitar para realizar mais alguns aportes olhando lá no futuro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!